targets, com aquela ideia sempre de buscar uma entrega diferente, né, uma estratégia diferente, com um objetivo único, né, ter uma alta rentabilidade, ter um alto retorno sobre o patrimônio do cliente. Para isso temos o César, o Alexandre, e a palavra é com vocês, meus amigos. Vou passar a bola. Obrigado, Edrei. Pessoal, então, como de costume, vamos passar pelos cenários macro e aí o Ale complementa com análise técnica. Porém, hoje eu não preparei, por motivos de força maior, aí eu não preparei a apresentação. Mas sem problemas, eu vou compartilhando a tela aqui. O Ale sempre fez isso também. E a gente vai passar sem prejuízo nenhum, vamos passar pelos mesmos pontos. O Ale bem comentou, a gente estava discutindo hoje sobre qual temática, né, começar. Ele lembrou que hoje, na verdade, começou ontem com a reunião da OPEP, que a Arábia Saudita, de maneira unilateral, ela anunciou corte de produção, que, pelo visto, é o único membro aí que está com caixa para poder fazer mais gracinha, né? A Rússia está precisando financiar uma certa briga. E os outros também não estão podendo se dar o luxo de cortar a produção. Então a Arábia Saudita cortou unilateralmente. Isso com anúncio de estímulos da China, deu uma animada no mercado. O petróleo chegou, se eu não me engano, a subir 5%. Depois o Ale confirma aí para gente. Mas com uma narrativa, né? E retomando coisas que a gente sempre fala aqui, a narrativa em recessão, inflação, recessão, inflação. Então, até onde vai? A China é um país que pode dar estímulos, né? Se tem alguém que pode dar estímulo, estimular a economia é a China, porque a inflação dela é basicamente zero. Então ela anunciou alguma intenção de estímulo, né? Isso foi bom para commodities, o petróleo começou a subir bem. Porém, hoje, aí já no dia atual, saíram indicadores de serviço nos Estados Unidos, que era o bicho-papão, né? Os indicadores de produção já vinham mostrando alguma contração da economia e serviço e mercado de trabalho ainda muito forte, fazendo com que o Fed tivesse muito problema para domar a inflação. E hoje, esses indicadores de serviço apontaram para baixo. É, Reforçando a narrativa da recessão, né? Ou pelo menos diminuindo a narrativa da inflação. E aí o mercado sentiu na hora, a curva de juros dos Estados Unidos caiu bem, o DXY não tenho certeza quanto que andou, vou pedir para o Ale confirmar essa também, mas o real dólar fechou em 4,93, se eu não me engano, a mínima que eu vi foi 4,91, não sei se cravou uma mínima abaixo disso, mas o mais importante da gente ter em mente é que esses indicadores de serviço, eles reforçaram a manutenção de taxa agora em junho, do Federal Reserve. Existia ainda a possibilidade na mesa de aumento de taxa de juros em junho, mas aparentemente essa chance foi descartada aí, descartada não, mas diminuiu bastante, de modo que isso é bom para ativos de risco. Uma convergência de taxa de juros mais baixa. E o Brasil entrou na onda, né? Tá, aqui os DIs também fecharam bem. E para, enfim, finalizar essa temática macro com taxa de juros, hoje eu vou passar mais cedo aí para o Ale, depois eu volto complementando. Eu, vou compartilhar aqui, ó, vocês vão ver que César Urbini também é gráfico, hein? Peraí. Uma coisa que. Ai, caramba, como é que compartilha isso? Agora. Uma coisa que não é novidade, tá? Eu já venho falando disso algumas vezes aqui nos nossos encontros, que a taxa de juros no. E assim, vamos, para efeitos de mercado de alocação de carteira, vamos esquecer um pouco o CDI. O CDI é só a taxa spot, a taxa do momento, é o overnight. Esse 13,65 é a taxa de hoje. É,
a taxa estrutural que importa mesmo para alocação de carteira, para valuation de empresa, para crédito, são as taxas longas. Então, por mais que a gente não veja queda no CDI, no overnight, as taxas de médio, longo prazo, isso aqui é vencimento janeiro de 29, então mais ou menos o vértice 5 anos, que é importante. Essa queda aqui, do pico, né? Mas vamos pegar aqui do começo do ano, 15%. Do pico, 20%, essa queda ela não está refletida na bolsa, né? Então, comparando gráficos, a gente vê um movimento bem descendente de taxa de juros, enquanto a bolsa, desde o começo do ano, está andando de lado. Isso porque melhorou bastante aqui em maio. E spoiler, entraram 2 bi de reais em fluxo de institucional na bolsa em maio. Então, isso aqui é local comprando, tá? Os institucionais, as casas estão começando a ficar otimistas com o Brasil, coisa que a gente sempre falou. Quem tá desde o começo não pode me deixar mentir, a gente sempre foi otimista com o Brasil. A parte de qualquer tema político aí, mas o macro do Brasil sempre, o macro e o relativo do Brasil, a gente sempre foi otimista. Então, aquela queda que eu mostrei na taxa de juros, ela não está refletida ainda no Ibovespa. O Ibovespa é uma métrica chata, tem muita commodity, mas lembrando que semana passada ou retrasada, se eu não me engano, ou talvez as duas, a gente já trouxe aqui a temática dos small caps. Então, são as empresas de menor capitalização na bolsa, né? Não só as small, mas as mid também, para sair um pouco desse Bovespa que é muito carregado em banco e commodities. Então, o que eu quero deixar claro, tá? O mundo, ele enxergou indicadores recessivos, principalmente nos Estados Unidos. A gente teve uns dados na China que indicaram alguma expansão lá, mas principalmente nos Estados Unidos, tá? Que é onde está a guerra da inflação mesmo, né? A gente viu indicadores mostrando retração ou, né, menos expansão. E aqui no Brasil, essa queda de taxa de juros, queda de dólar, elas não estão refletidas no Ibovespa. A gente surfou bem essa fechada de pré, né? Então, para quem lembra, eu já tenho falado, assim, falei, né, nessa época e dá para comprovar, pô, a gente tem cliente que entrou em pré-fixado aqui em março, mais ou menos. Então, já há algum tempo, eu falei, ó, para mim, não tem mais prêmio, tá? Não, você entrar agora a 10,90 um pré-fixado, fica bem justo. Então, a gente tem preferido o IPCA mais. O mês de maio foi destaque dos ativos IPCA+. Depois, se vocês tiverem curiosidade, pode ver quanto que rendeu na marcação a mercado as NTNBs longa, NTNB 2035, 2050. É, teve debenture na marcação ao mercado rendendo 6, 7% em maio. Então, essa alocação de taxa de juros no Brasil, na minha opinião, está começando a ficar caro, né? Está começando a acabar, a gente aproveitou bem. E agora a rotação vai começar a ser, a gente vai olhar bem mais bolsa. Estruturalmente talvez não, é difícil, mas taticamente. Não só as operações de curto prazo que o Ale sempre fez e sempre faz, mas taticamente, para a gente carregar um pouco mais, porque isso não está precificado na nossa bolsa. É, desculpa. Deixa eu voltar aqui, peraí. Então, como temas introdutórios era isso que eu queria trazer. Agora eu passo pro Ale, enfim, eu deixei um monte de ponta solta, né, Ale, para você confirmar para mim, principalmente DXY e petróleo. E aí acho que a gente pode depois dar seguimento, terminando o nosso call, com os resultados das operações que a gente fez semana passada. Que, de novo, a gente deu umas tacadas boas em opção de vale, tem as carteiras do Alê, carteira nossa, carteira assim, como um todo mesmo, asset allocation rendendo 3, 4, 7% em maio. Maio foi um dos melhores meses aí de performance para a Nila.
Beleza, Ale? Vamos lá, vamos lá. E outra coisa também, né? Não é toda segunda-feira também que a gente vai ter aí uma super novidade no mercado, Sim. algo surpreendente para a gente trazer. Mas essa reunião ela é sempre muito bem-vinda, né? Eu anotei aqui algumas coisas que você falou para mostrar, e eu vou mostrar como de costume aí também Ibov, S&P, né? Que é o pai de todos, trazer aí essas movimentações, tá? Vou compartilhar aqui, gente. Prontinho, vocês já devem estar vendo aí. Então eu já trouxe logo de cara aí com o que o Urba falou no finalzinho sobre o DI, né? Então fazendo um paralelo aí entre o Ibov e o próprio F29, Ah, não sabia que você conseguia fazer isso aí. Eu fiquei que nem um tonto aqui, mudando de gráfico. dá para fazer o par, né? Boa. É só você trocar aqui e você vê que se comparado com o próprio Ibov, né? A gente vê no par, né, obviamente uma similaridade, né, mas uma disparidade atual, onde aqui já está avançando, né, os topos anteriores, tá? Topo aqui de outubro de 2022, enquanto o Ibov no mesmo patamar ainda está bem abaixo, né? Ou seja, vai bem de encontro com o que você comentou, né? A gente não tem essa precificação toda ainda na bolsa, tal. E claro, andou para caramba, né? Tem aqui um terceiro alvo para ser atingido dessa estruturazinha de pivô aqui de baixo, aqui nos 116.600, né? 116.700, arredondando, né? Então é um gráfico bem interessante para ser observado. Vale muito a pena deixar na tela e pegar o 29 ou até mesmo outros, né, para efeito de comparação. E pegando toda a curva, né, toda a extensão, hoje foi um dia em que todas elas fecharam muito bem negativo, né, fecharam todas aí, tirando o F24, né, que é o mais próximo aí, todas fecharam acima de 1% de queda, tá? Bem interessante o movimento. E não refletiu, né? O Ibov subiu só 0,12, o dólar caiu um pouquinho mais, né, 0,58, mas bem interessante aí o movimento dos DIs. E vale ressaltar, né, que tendência de baixa ele vai continuar até que se reverta, né? Então, quando começar a trabalhar em cima de média ou quando lateralizar, tivermos vários fundos no mesmo patamar, uma lateralização, mas a tendência da taxa de juros, sem dúvida alguma, ela é para baixo, tá? Aqui é o DI1 FUT, é o futuro mesmo, ele traz um compiladão, tá? A gente vê claramente aí apontando para baixo e apontando muito forte, tá? Vamos pegar aqui o dólar, né? O dólar hoje fez a sua mínima aqui no contrato à vista, o par de moeda mesmo em 4,91, 4.913 pontos, tá? Então, também em tendência de baixa, só que agora numa região de suporte bem interessante, né? Vamos ver como que vai respeitar aí a perca ou continuação nesse patamar aqui de preço de 4,89, 4,85, tá? Uma região muito forte aqui e que se perdida, né? Não tem barreira, pelo menos no gráfico, até buscar ali os 4,75, 4,70 aproximadamente, que é esta região gráfica. Cadê aqui minha marcação? Já vou até deixar ela aqui. Esta regiãozinha gráfica aqui não tem porquê, não tem barreira, né? Graficamente falando, a gente tem um vazio gráfico aqui, onde não tem interesse em permanecer o preço, tá? Então ele pode bater aqui e voltar rapidamente para cima, ou bater aqui e ficar aqui embaixo. Aqui nessa meiuca dificilmente ele fica. Com relação ao petróleo, né? Ele deu de fato aí uma bela de uma pancada para cima e devolveu todos os ganhos, né? A gente tem aqui um patamar de preço relevante também na casa dos 71 dólares, tá?
tinha feito aqui um movimento bem interessante que eu compartilhei com vocês de cunha ascendente, né? Ela perdeu com violência, a gente encontrou uma zona de suporte nos $70 e subiu. A tendência agora do gráfico é ele ficar um pouco mais confuso, não tem nem por que mais eu deixar esse estudo aqui, e ficar trabalhando nesse range, né? Então $80, 70, 80, 70, ele vai ficar trabalhando aqui até que a gente tenha aí alguma notícia relevante para que o preço saia desse range. Né? Enquanto isso, eu, pelo menos graficamente, não vejo motivo para ter porrada nem para cima e nem para baixo. Tá? Então vai ficar aí brigando nesse patamar de preço. E Petro, né, que tem sido um destaque aí, beneficiou e está fazendo movimentos bem parecidos, né? Fazendo movimentos bem semelhantes aí, rompeu uma região de lateralização próximo ao patamar histórico do papel, rompeu com um gap hoje e se comparado com a reação do Ibov, né, a gente vê que tem um candle muito bem parecido. Né, vou demonstrar aqui depois o Ibov, uma reação de preços bem parecido. Uma reação melhor até, inclusive, do que o próprio Brent, né, papel aí bem interessante, tá? Deve continuar subindo. Os indicadores aqui que haviam arrefecido o movimento de alta voltaram a apontar para cima. Então, Petro aí tem tudo para, no mínimo, lá buscar o seu topo anterior. Né? Bem interessante o papel também. O DXY, né? Esqueci de passar pelo DXY quando eu falei do nosso parzinho de moedas, seria o mais correto, né? Então aqui também, né, numa região de topo, tá? Tenho essa retração mais longa aqui, um movimento de alta, né? Então ele subiu todo este movimento e encontrou uma resistência importante aqui nos 100 pontos, tá? 100 mil pontos. E cravou também um terceiro alvo, né? Tem aqui uma estrutura de alvo no fundo, que é essa estruturazinha aqui. Ele cravou aqui o seu terceiro alvo nessa região aqui dos 104 mil pontos e agora está naquilo que eu considero um processo de correção, tá? Um processo de correção, não reverteu para baixa, só vamos ter aí uma reversão para baixa mesmo, perdendo esse fundo aqui dos 100 mil pontos, tá? Isso demonstra, né, essa puxada aqui, demonstra uma força do dólar frente a essa cesta de moedas, em especial o euro, né? E que não refletiu também no nosso dólar, tá? Apesar de a gente ter tido uma bela puxada, né? A gente saiu ali de 4,95, chegamos a tocar os 5,15. Se a gente fosse de fato seguir essa puxada, né, do DXY, era para o dólar ter chego ali pelo menos uns 4,30, 4,35, isso não aconteceu. O que mostra que de alguma forma o nosso real tem uma força interessante aí no contexto gráfico, tá? Mas uma tendência ainda lateralizada para o momento, entrando dentro das médias, vamos ver como que vai acontecer. E bem parecido, né, se não praticamente igual, só que inverso, é o Euro-USD, né? No mesmo movimento que a gente viu do DXY porrando, o Euro-USD caindo, né? Então eles são aí contrários nas suas movimentações, a gente percebe até a inclinação das médias muito bem parecidas, tá? Tende a embolar aí essas duas cotações, tá? E o Ibov eu já falei, né? Enquanto eu estava passando ali pelo comparativo e refrisar novamente aí o que o Urba falou sobre as small caps, né? As small caps aí já estão acelerando muito mais, né? Então hoje ficou praticamente o dobro do que o Ibov subiu, a small cap aí 0,22 de alta, o Ibov 0,12. Então procurar alocação, nem que seja especulativa, né? Nas small caps vale muito a pena nesse momento com o fechamento da curva de juros, né? E o S&P, né? O pai de todos, ele conseguiu romper aqui uma lateralização e voltou praticamente já na região de topo prévio, tá? Tem aqui os alvos dessa estrutura de baixo apontando para cima
que são muito coincidentes com regiões de topos, né, regiões que podem segurar o preço, e aí ficou aí poucos pontos, né, de um topo prévio, está sentindo aqui um pouquinho, seria bem interessante ele conseguir romper aqui os 4.330 pontos aproximadamente, para continuar aí na sua guinada de alta, né, uma guinada bem interessante aí dos últimos dias e semanas, tá? E calendário econômico, né? Trouxe aqui para ver se teria alguma movimentação mais interessante esperada para essa semana, mas uma semana aí bem mais fraca, tirando hoje, que já foi aí os dados de PMI, bem como comentou o César. Fora isso, não tem nada de muito relevante, tirando o nosso feriado aí na quinta-feira. O Um Ale, alívio para a bolsa. Fala aí, meu amigo. na... confirma para mim, na quarta-feira não tem IPCA? Ah, não, é que aqui eu coloco os mais relevantes, tá? Aqueles Ah, que geram mundo, né? mais volatilidade mesmo, tá? Tá. Mas eu posso trazer aí também o só do Brasil sem problema nenhum. Tirando aqui os pedidos iniciais por seguro-desemprego, que na quinta-feira dos Estados Unidos vai ser divulgado às 9h30, não tem nenhum outro indicador aí mundial que possa trazer aí uma maior volatilidade nos preços, tá? E Brasil em específico, quarta-feira sim, teremos aí IPCA. O IPCA ganha, assim, sempre foi importante, né? A gente acompanha o IPCA, mas ele ganha cada vez mais importância por conta dessa narrativa que a gente também vive de inflação corrente, expectativa de inflação e o CDI. O CDI da política monetária mesmo, aquela que já tem torcida aí pro Banco Central cortar. Sim. Então, vamos ficar de olho aí como vem o IPCA. Hoje, se eu não me engano, o Roberto Campos estava em algum evento, alguma palestra, e começa a admitir cada vez mais que a inflação está convergindo para níveis adequados. Então, a gente pode ver corte de taxa, né, em agosto ainda mesmo. Ah, É, excelente. é o, é o nosso cenário. E Ale, aproveitando o gráfico, abra aí o gráfico da nossa querida opção F656 da Vale. Porradinha, né? Hoje caiu um pouquinho, mas que porrada, né, cara? A gente entrou na terça, zerou na sexta, então hoje já não tô nem aí para ela mais. E pessoal, vocês têm que estar no grupo de trades. Quem não tá é maluco. 100% aí para quem pegou em ruptura aqui, né? É, a nossa, a gente zerou com 100%. É isso aí. Foi uma bela união aí de análise gráfica, momentum. A Vale estava ali num patamar, pô, que caberia de fato aí um repique. E o minério de ferro ajudou a gente nesse repique, né? Não tinha por que não aproveitar e colocar aí uma especulação mais pesadinha em opções, né? Aquela Sim. porradinha, aquele foguete maravilhoso que a gente viu acontecendo, né? O Edu falou no chat aí, eu lembrei, ele pegou. Boa, Edu. Show. Uma coisa que é legal, né? Claro, vai muito aí do gerenciamento de risco de cada um e aquilo que está satisfeito com o papel. É claro que o vencimento está teoricamente perto, né? Dia 16. Então a velocidade de subida ela já não vai ser mais a mesma. Cada dia isso piora, né? Mas uma estratégia bem legal, tá? Isso aí serve até para especulação em ações, em qualquer outra coisa, tá? Você pode ir fazendo administração por baixo, né? Eu costumo falar de proteger o lucro, porque, por exemplo, né? Vamos supor que Vale amanhã abra aí com 10% de alta. Puta porra, né? A opção sobe mais 200%, tá? Hipoteticamente falando. E você fazendo uma proteção por baixo, né? Então, pô, ao invés de eu sair, vou sair com uma parte, o resto eu vou deixar, e a cada candle fechado eu vou descendo aqui o meu stop. Num gráfico de 60 minutos fica até melhor de mostrar isso, né? Então, pô, fez um fundo aqui, eu vou proteger aqui.
Se continuar porrando, eu vou protegendo, vou garantindo cada vez mais lucro. É claro que tem os gaps que podem prejudicar, mas aí uma hora o mercado vem contra, te tira e beleza. Se você conseguir surfar um movimento, é bem interessante esse tipo de estratégia, né? E aí eu vou trazer até para um papel que eu havia colocado na carteira, que bateu no meu alvo e passou do meu alvo, continuou subindo do meu alvo. Eu estava analisando pelo TradingView. Que era local web, né? Local web, a minha saída foi mais ou menos aqui na região da 200, né? Teria dado para pegar um pouco mais, né? Então é bem legal fazer esse tipo de administração. Então coloca o alvo ali que você determinou, executa boa parte da sua posição e deixa o resto ali carregando por baixo, ao invés de carregar por cima. É bem legal. Urba, ficou faltando algum outro papel aí para eu passar, não? Não, era mais a Vale com suas calls mesmo. Tá. E aí Tinha a série G também, né? a série G a gente estava carregando, mas é Tá o que você carregando falou. ainda. Aham, como ela é vencimento julho, ela Ah, não é tá. tão explosiva porque ela Exato. tem mais grega, né? É isso aí. Então tá dando uns 40, 50%, se eu não me engano, na posição aqui a proprietária do cliente. Ótimo. E aí, como tem mais tempo, tem um mês e meio quase, a gente vai deixar correr. Ah, sim, tem bastante tempo aí para acontecer. O minério, eu passei pelo minério. O minério ele Ó, também encontrou aqui uma resistência bem importante, significativa aqui nos 94, 95 dólares, né? Então eu não acredito que ele venha passar daqui. Também, se passar, é um beijo e um abraço para continuar caindo, né? Não tem nada aqui que segure muito preço. A gente vê aqui um vale, né? Pô, praticamente sem interesse dos players em negociar por aqui. Então, fazer um teste aqui em 75 seria algo muito rápido, assim como aconteceu por aqui, tá? Mas não acredito nisso nesse momento. Não tem graficamente nenhum indicador falando para isso. Segundo toque aqui, terceiro toque nessa região subindo, a probabilidade maior é que o minério de ferro fique também, assim como o WTI, o Brent, dentro de um range, né? Então entre 110 e 95 dólares pode ficar zigue-zagueando por aqui. Claro, diferente do petróleo, né? Que as reuniões elas são programadas e não sei o quê. Minério de ferro, a China pode amanhã soltar uma bomba, essa bomba ser muito boa ou muito ruim, e isso daqui me deixar com cara de tacho, né? De que o preço vai lá para cima ou lá para baixo numa pancada só. Né? Então, vamos acompanhar a priori, tende a ficar um pouco mais dentro desse range. Superando aqui a 200, ele pode ali buscar os 120 dólares, tá? Fica livre aqui também para buscar 118, 120 dólares. E Ale, como é que você tinha falado mesmo que Vale não fecha quantos meses seguidos negativo lá? Não tinha uma história assim? Vale. É. Acho que em alguma live você comentou que nos fechamentos mensais. E Ah, aí, que é tá, isso? sim, que a Vale fechou 4 meses seguidos, né? Então, e você nunca viu acontecer, ou é raro, enfim. Não, é raro, de fato, né? Apesar de aqui ter tido fechamentos negativos maiores do que aqui, tem candles aqui, por exemplo. Este primeiro candle eu não considero um candle negativo, porque ele não fechou abaixo deste, então em patamar de preço é a mesma coisa. E esse daqui é um Uhum. candle de reversão, né? Um candlezinho de reversão. Então tivemos aqui, de fato, 4 candles também fechados bem dentro, tá? Então, bem. Pô, numa linha de retorno de uma LTA aqui, de um possível triângulo, um suportezinho anterior prévio, depois de toda essa pancada inteira. É complicado, né? Não pensar em nenhum respiro, né? Difícil Uhum. não fazer um respiro. O mais provável, mesmo que o minério de ferro ali não tivesse tido a porrada que teve, né? Muito provavelmente a gente teria um mês positivo para Vale, nem que seja um candlezinho bem pequenininho,
né, de pouca volatilidade, mas ele fecharia positivo, Tá. porque não passa, né, desse ponto aqui de forma muito rápida, né? Tem que ter um respiro de 4 meses seguidos de queda, né? Então, vale ter um mês inteiro para subir aí e valorizar a nossa call G. Ah, sim, sem dúvida alguma. E tirando até um pouco do ruído de Vale, né, que Vale no diário tem muito mais ruído por conta dos gaps deixados, um candlezinho também de reversão no semanal aqui, apoiado pela sua média móvel de 200 períodos, né, um baita candle bonito, apesar que é contra as médias, né, mas deixou um belo candle de reversão. Ele foi ativado, tá negativo para quem comprou a ativação desse candle, mas pô, tem bastante caminho aí para andar ainda. Pô, acho que era, em termos gerais, era isso. A gente abriu caixa de pergunta hoje. Acho que não chegou nenhuma pergunta, né? No Instagram, desculpa, não dei esse detalhe. E aí eu não sei se é porque ninguém viu ou viu e não fez a pergunta. Eu não sei o que é pior. Acho que mais ficou pouco tempo também. Agora a gente falou com o nosso time técnico de marketing e vai deixar aberto durante a semana para ir coletando as perguntas, as dúvidas. Como aqui também está aberto, né? Quem quiser tirar alguma dúvida de estratégias, alguma ação ou alguma posição de investimentos, tem 5 minutos para fazer essa pergunta e aproveitar aí que tá tanto o Urba quanto o Alê. Ah, lá vem o Felipe com essas. Não dá, né? Não dá. O cara se supera. Com essas ações estranhas dele aí. Mas qual que é essa? Qual que ele mandou? Unity? Unity Software. É japonesa também? O cara só opera Japão. Não, essa tá na Nice. Eu peguei aqui da Nice para olhar. Eu tava vendo, enquanto você pega aí e vai compartilhando, o, o aumento, né, a valorização das empresas de tecnologia nos Estados Unidos, em market cap, supera, acho que 2,5 vezes a bolsa da Alemanha inteira. Então, assim, só o que subiu empresa de tecnologia esse ano, a empresa americana, supera a bolsa alemã, supera o DAX. Legal, hein? Com Nvidia, com Apple, com Microsoft, os caras tão. É porrada, né? Nossa. É essa daqui, Felipão? Ó, o Kevin fez uma pergunta interessante, ó. Com o setor de. Com corte. Ou seja, a do Felipe não é, né? Não, do Felipe eu vou cobrar ele de vez em quando. Mas do Felipe, depois que parar de gravar, eu faço um comentário. Felipe, não vai embora depois de terminar a gravação. Você acabou com a gravação da outra semana. O Kevin, deixa eu ver aqui. Qual setor a Eu gente vi. está olhando? Tá olhando aí? Viu aí? Que aqui Eu vi. Qual setor a gente gosta com queda de taxa de juros, né? Sempre é setor alavancado. Então pode pegar esses setores alavancados aí, educação, saúde. Pô, Ale, você lembra? Varejo, né? Sem dúvida. Transporte. Imobiliária, construção civil, tudo que é alavancado, tudo que precisa de dívida ou que já está endividado. Porque a taxa de juros ela bate na empresa em forma de despesa financeira, né? Então, quanto menor Desculpa. Quanto menor a taxa, menor essa despesa financeira. Uma Vale da vida, esquece, isso aí nem está alavancado. Gerdau também não. Mas as empresas alavancadas sim. Então, que eu consigo pensar de cabeça aqui com certeza. Educação, saúde, varejista, construção civil. Posso ver se tem mais alguma coisa relevante aí, tá? Foi o Kevin, né? Aham. Tá. O próprio financeiro, ele é interessante, né? Mas ele já deu uma porrada, né? É, Mas aí muito mais focado nas instituições menores, né? As instituições menores aí, não vou colocar nessa cesta Bradescão, Itaú, que até tem um upside do patamar atual, mas se a gente pegar as menores, tem muito espaço e já andaram, né? O índice financeiro aqui tá pujante, né? Ele atingiu aqui todos os alvos dessa bandeira aqui. Calma aí que eu tô no padrão errado aqui.
Pô, agora sim. E agora ele tem caminho livre para subir mais todo esse espaço aqui, um segundo alvo em 11.993 pontos. E aí, pô, se você pegar, apesar de eu não ter pego, né, algumas movimentações, mas INBR 32 deu uma baita porrada, né? Então um banco que foi sucateado aí por meses e meses e meses. Quem acompanhou o lançamento lá de BID 11, né, que não tem aqui o histórico, infelizmente, de quando ele virou, mas é um banco que veio sofrendo pra caramba, né, e que agora tende não a recuperar topo histórico, mas tende aí a dar uma nova esticada. Próprio BPAC, né, BPAC é um banco que sofreu pra caramba, já deu uma bela porrada, um banco que eu gosto muito mais do que o Banco Inter, por exemplo, já deu também uma bela porrada, então é um setor aí que vale a pena ficar de olho, né, buscar aí uma boa oportunidade de compra, né. E legal também que assim, a gente vai começar, eu acredito que na próxima semana até o Bruno, né, que é um consultor parceiro nosso, né, atua mais como convidado, que atua fora também nessa gestão lá fora, para poder bater esse papo com a gente também. Mas o César também estava vendo esses dias, a gente está para lançar também, isso é um spoiler, mas a nossa própria plataforma de gestão de investimentos fora. Então, o César estava vendo algumas opções, inclusive até para aproveitar esse momento, né, de taxas de juros, ter uma rentabilidade. Você estava vendo algumas taxas pré lá fora em dólar, da própria taxa aqui da nossa Selic, né? Então a gente conseguir acessar isso, montar essas estratégias. Isso vai ser muito legal, essa composição, né? Saber montar isso lá e cá. Sim, tá, só para dar um pouco mais de detalhe, então, mas acho que fica como tema para a próxima semana. O que tem acontecido é que todo mundo sabe, o governo se financia via Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional aqui, né? Então ele emite os títulos públicos, que é a maneira que ele se financia. Então, como a gente já viu, as taxas já estão bem precificadas aí, já não vejo prêmio mais na pré. NTNB legal, crédito privado, né, IPCA mais legal também. As pré já estão sem prêmio. Só que local. Quando quando o governo se financia lá fora, que ele toma dívida em dólar, ainda tem prêmio de curva, né? O prêmio foi esmagado aqui para os investidores locais. Então lá fora ainda existe prêmio, análogo ao que a gente viu aqui. Aqui só saiu na frente. Então, uma maneira da gente replicar o movimento que pegamos aqui é pegar lá fora. Fatalmente vai acontecer a mesma coisa. Exato. Lembrando, sempre a ideia é aqui, com alguns clientes estão aqui também, alguns consultores, né? Vários consultores, a ideia é a gente compartilha alguns pontos, lógico, o dia a dia é aberto mais diretamente com o cliente, com os consultores parceiros, mas é muito mais para dar um norte, dividir um pouco desse conteúdo com vocês, até para ajudar o mercado, né? Como a gente vem acertando muito, né, Urban? Ajudar um pouco os colegas aí que estão Então, tentando, não sabem o que fazer, estão perdendo cliente por rentabilidade. exato, eu tô ficando triste porque os clientes das outras casas estão chorando, né? Então, a gente tem que ajudar o resto do pessoal a espalhar a palavra aí e converter todo mundo. O John perguntou, apesar de ser um safado também, né, que te abandonou aí, ele Aham, perguntou merece não. se tem previsão de conclusão da plataforma. Ah, eu vou compartilhar no Insta e vou marcar ele, deixa ele. Vai estar lá, John. Então, não, nos próximos dias a estrutura em si já está toda pronta, está tudo organizado, a gente só está terminando o marketing. Se Deus quiser, com a ajuda do time de marketing da Lu, a gente vai conseguir já deixar o material pronto, para a gente já tem o link, já está tudo certinho para abrir a conta, muito simples. Então, abre via internet, fotinho, blá blá blá, e já abre, já acessa, e em seguida já pode já fazer as transferências. Aí mas a gente vai anunciar isso com mais calma para a galera. Acho que até o dia, mais 5 dias, vamos acreditar que até o dia 10 a gente já tenha isso. Se Deus quiser, né, Dia Lu? 12, né? Segunda-feira. Dia 12. Não vamos trabalhar sábado e domingo. Ah, é dia 12, tem um feriado, né? Então é lá pro Dia dia 12 é dia dos 15, tem um namorados, feriado. inclusive, então dia 13. Tô Boa, brincando. dia 15. A plataforma namora, é isso?
Ah, então pode ser, né? A gente podia dar como presente dia de namoro, né, Urbano? A plataforma. Abra sua conta, dê para o seu namorado um link de abertura de conta na Nila Securities. Já confessei o nome, hein? Olha isso. Tá Deu se um entregando aí. spoiler. Mas a ideia é sempre essa, trazer a ideia que a gente vende, né? A integração, conseguir olhar para o todo, para um cliente, conseguir buscar sempre fazer uma entrega, no mínimo atender a expectativa do cliente, né? Eu acho que é o patamar mínimo que a gente tem que buscar. E para isso a gente tem que ter muita ferramenta, tem um bom time, então a gente tem o Alê, tem o Urba. O Urba foi o que deu para a gente encontrar com dinheiro, com o recurso que a gente tinha, mas verdade, tá. Então vou encerrar a gravação para a gente poder falar das amenidades. Uba, Ale, querem se despedir, que eu esqueci que estava gravando. É só cortar depois. Verdade. Edita. O marketing edita pra gente. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Acho que a gente sempre tem a agregar. E depois o canal fica aberto. Quem quiser chamar, tirar dúvidas. Tem o grupo do Traders, mas aí é um grupo um pouco mais fechado, tem algumas condições para entrar. Mas vale a pena, hein? Mas Tá se pagando. essa opção que deu esse ganho. O famoso 100% de ganho, quando você fala na minha terra, é quando dobra o capital, é isso? Tô errado? Por aqui também, a matemática tá batendo. Tá batendo Exato. com Minas? Então tá bom. Então a gente dobrou o capital do cliente em uma semana, isso é ótimo. Vamos continuar nessa. Maravilha, gente. Muito obrigado a todos aí. Vou fazer minhas atualizações e mando lá no grupo também. Valeu. Obrigado, gente. Parabéns a todos aí. Muito bom. Obrigado. Boa, valeu.